Olá, seja muito bem-vindo à Lição Central. Estamos aqui na Central de Várzea Grande. Estamos muito felizes por mais um sábado. E estamos muito felizes também porque você está aí do outro lado nos acompanhando. Aqui na lição da Escola Sabatina, Lição Central, como você já está bem acostumado. E é um privilégio ter você aqui conosco nesta manhã. Meu nome é Gustavo, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu também sou professor aqui na Igreja Central de Várzea Grande, e eu hoje tenho o privilégio de estar aqui com o Josué Assis, o nosso ancião. Feliz sábado, Josué. Feliz sábado a todos, que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês aí nesta hora do sábado. E nós, Gustavo, vamos, antes de nós iniciarmos propriamente dita a nossa lição central, vamos fazer uma oração, Gustavo? Vamos sim. Vamos fazer uma oração. Oremos então, você aí na tua casa, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus e amorável Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui na tua santa casa de adoração. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso ajudador também. Que ao estudarmos e recapitularmos a tua palavra, que o Senhor nos dê a capacidade de seguir em frente, a capacidade de te obedecer e de nos preparar a cada dia para aquele grandioso dia que será o dia da tua volta. Amém. Nesta hora também, eu gostaria de fazer um pedido muito especial. Nós temos o nosso servo, irmão Mesquita. Neste momento, nós queremos te pedir que o Senhor venha estar com ele ali naquele leito de hospital. Amém, Pai. A sua situação é grave, mas nós temos a certeza de um Deus que é um Deus do impossível. Colocamos a sua vida nesta hora em tuas mãos, que a tua misericórdia o alcance. Senhor, dê-nos o poder do alto, para que nós possamos fazer a tua vontade e levar a mensagem a todas aquelas pessoas que ainda não te conhecem. É o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos aí com uma lição nova, estudamos essa semana, Josué, uma nova lição. A lição da Escola Sabatina, o tema principal deste trimestre é a promessa, a aliança eterna de Deus. Para você que não adquiriu ainda a lição da Escola Sabatina, adquira, porque vai ser um bálsamo essa lição, vai ser fantástica. E essa semana a gente já pôde estudar um tema muito interessante, que é o que aconteceu. Eu confesso que eu já entrei nessa lição já pensando, como que seria o tópico dela, o que nós íamos estudar esse trimestre. Essa lição ela vai até junho, e nós vamos agora passar 3 meses estudando sobre o que eu e o José estava até conversando aqui antes, um pouquinho, sobre a questão do o que Deus fez para consertar as nossas falhas, os nossos erros, o que Ele fez por nós. Então, irmãos, adquiram a lição, para você que ainda que não adquiriu a lição, e tenham o seu momento diário com a lição da Escola Sabatina. Tem sido fantástica. Eu estava hoje recapitulando ela, e aqui eu estava lendo sobre o relato bíblico da criação, Muitas vezes a gente lê sobre a criação e muita coisa passa por alto, Josué. Muita coisa a gente vai lendo e parece que quanto mais você lê, mais você descobre, Essa semana teve nuances que eu pude ali aprender que eu nunca tinha ainda analisado, E o tópico de sábado, que nós estamos aqui no primeiro dia da nossa lição, é o que aconteceu. E se for parar para pensar, Josué, eu vou aqui já passar para você a bola. Deus, Ele criou um ambiente perfeito. Tudo era maravilhoso, tudo era perfeito, E a cada dia, primeiro dia é bom, segundo dia é bom, terceiro dia é bom, quarto, quinto, sexto. Só que no sexto dia, Josué, Deus falou assim, olha, é muito bom, porque no sexto dia Ele fez algo diferente, Ele fez algo que foi o homem e a mulher
a sua imagem e semelhança. E algo que é a imagem e semelhança de Deus tem que ser melhor. Então ele frisou, está lá em Gênesis 1:31. E tudo isso era muito bom. Isso mesmo, Gustavo. Deus, em sua infinita sabedoria, Ele planejou a criação do ser humano, tudo perfeito. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou um ambiente, que foi o Jardim do Éden, perfeito. Colocou Adão e Eva lá dentro, tudo perfeito. Mas aí vem aquela pergunta, que é o título da lição: o que aconteceu? Se era tudo perfeito, o que aconteceu? Hoje nós temos guerras, rumores de guerras, doenças, pestes. Isso Deus não criou. O que aconteceu? Temos também a perfeição da criação do homem e da mulher, né? Todos eles eram perfeitos, santos, sem pecado, né? Deus, obviamente, não criou nenhum ser humano criminoso, mentiroso, malvado, ganancioso. Deus não criou nada disso. Ele criou um ser humano perfeito. Mas, novamente, a pergunta: mas o que aconteceu? Esta semana, Gustavo, nós vamos ver, né, esses tópicos da história da humanidade. O porquê é que nós estamos vivendo na situação em que nós nos encontramos. Será que existe solução para a humanidade? Será que nós temos esperança de viver no Éden restaurado? Quando uma pessoa ela entra numa questão de um sequestro, ela precisa de o quê? De um resgate, né? E se tudo era perfeito, como pode ter acontecido algo ruim? Porque normalmente a gente até fala aquela máxima, né? Em time que está ganhando, você não mexe. E esse time estava ganhando, estava tudo perfeito. Um jardim perfeito, frutas, cereais, animais ali pacíficos, aquela natureza linda. Como o Josué bem colocou, não havia perversidade. O que aconteceu, gente? Se era tudo tão perfeito, como que pode isso ter acontecido? A gente para pensar na questão da criação. Deus ele fez tudo minuciosamente, ele foi meticuloso, Josué. E com o ser humano ele foi mais meticuloso. Lá em Gênesis 2:7 você vê ele falando como que ele fez Adão, né? Ele soprou nas narizes o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então foi uma perfeição, um cuidado, algo tão bonito, que ele falou: façamos o homem à nossa imagem. Então ele fez, com o ser humano ele fez a mais. Com o ser humano ele foi além. Daí ele deu a capacidade de raciocínio, de liderança ao ser humano. Fez uma companheira, fez um companheiro, uma companheira, aquele jardim perfeito. Na minha cabeça, Josué, é difícil compreender, né? Porque todos nós, como seres humanos, nós buscamos a alegria, a felicidade, a paz, nós buscamos, né, a tranquilidade. E eles tinham tudo isso, Josué. E a cereja do bolo diária deles era o quê? Todos os dias, relacionamento com o Senhor. Na viração do dia, o próprio Deus vinha falar. Olha que privilégio, Josué, não é a coisa mais linda do mundo? Isso é fantástico. Assim, como era perfeito aquele ambiente criado por Deus. Vamos em frente. Você já viu, tem um título aqui bem engraçado, né? Tartarugas do começo ao fim. É engraçado mesmo. É engraçado. O que é isso aí? Lê para nós essa historinha desse cientista aí, Gustavo. Aqui, Josué, vem falando sobre um cientista, ele vai falando sobre a rotação, né? Rotação ali dos planetas em volta do Sol, tudo isso já comprovado pela ciência, né? Já medido. E também da rotação do sistema solar ali na Via Láctea, né? E todos esses cálculos matemáticos, físicos, a onda gravitacional e tudo mais. E, de repente, Josué, até de maneira cômica, né? Uma senhora fala: olha, eu não creio em nada disso, tudo isso está errado, você está falando um monte de bobagem aí, e a Terra é um disco plano em cima de uma tartaruga. Em cima de uma tartaruga, Josué, olha só, que engraçado. E aí o palestrante ali, até de uma forma educada, né, porém cômica, ele falou: olha, tá, e a tartaruga está em cima do quê? Ela falou: de outra tartaruga maior, eu acredito. E a outra? Está em cima de onde? De outra. E ali se prolongou até que ela falou: filho,
esquece. Como é que é? Tartaruga do começo ao fim, é o título de domingo. Então, era só tartaruga na história dela. É difícil. Tem que ter fé para crer nessa tartaruga, né, Josué? Esse comentário, né, nos traz à mente a complexidade da criação do mundo, né? Nós sabemos que precisamos ter fé para acreditar nas maravilhas que Deus tem feito, que Deus fez na humanidade. Embora engraçada, Gustavo, essa história, ela lida com a questão mais crucial da existência humana, a natureza do universo. O que é esse mundo no qual nos encontramos sem que tivéssemos feito essa escolha? Quer dizer, nós estamos aqui, nós não escolhemos estar aqui, Gustavo, mas nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Como chegamos aqui e para onde estamos indo? Essas são perguntas, Gustavo, que nós, como seres humanos, temos que pensar. Porque existe um motivo, né? Nós não estamos aqui por acaso. Existe alguém, como a gente já estudou lá em sábado, alguém que nos criou para uma vida perfeita, mas, de repente, nós nos deparamos aqui nesse mundo, né? Cheio de doenças, de morte, de sofrimento, de dor, né? Mas por que nós estamos aqui e para onde nós vamos? Essas são questões que a lição vem nos explicando e vai nos explicar com o passar dos dias. É interessante, Josué, que você colocou aí, né? Realmente, a gente simplesmente apareceu aqui. Em nenhum momento, quando se fala da criação, nós falamos da criação, né? Nós cremos no relato bíblico, na sua literalidade. Só que nenhum de nós estávamos lá. O Josué não estava lá, eu não estava lá, o pessoal da mídia não estava lá, ninguém estava lá. E como ninguém estava lá, não houve uma... Aqui, Josué. Ninguém foi testemunho ocular, nós que vivemos nesse mundo, foi uma testemunha ocular daquilo que aconteceu lá. Então, o ato de você crer na criação de Deus, ela é um ato de fé. Né? Se nós lermos aqui Salmo 100, vamos abrir aqui Salmo 100, versículo 3. Está na sua pergunta número 1 aí, Salmo 3, versículo 3. Deixa eu abrir aqui. Diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, o Senhor é Deus, né? E foi Ele quem nos fez e dele somos. Mas ninguém estava lá para ver, né? Então, isso é um ato de fé. A Bíblia, irmãos, quando fala aqui do nosso Deus Criador, ela não se preocupa em nos dar provas científicas que Deus é nosso Criador, que Deus é o nosso mantenedor, que Ele foi quem nos criou. Não existe provas científicas para isso, Deus não se preocupou com isso. A preocupação principal de Deus é que você tenha fé nele, que você creia que Ele foi quem te fez, que Ele é o seu Deus e Ele está dizendo que é o seu Criador. Então basta você crer. E vou te falar, é muito mais fácil você crer e ter fé no relato bíblico do que você crer realmente na existência da tartaruga, ou então no evolucionismo, ou então em qualquer outra linha evolutiva aí que você creia. Irmão, é muito mais fácil você crer no relato bíblico do que em qualquer outro relato, nessas linhas evolucionistas que você tem por aí. Porque o relato bíblico, ele vamos dizer assim, ele faz sentido, né? Agora, você crer no darwinismo tem que ter uma fé muito maior para você crer na evolução, né? Tem até um comentário do pastor do Arilton Oliveira, do Bíblia Fácil, ele diz assim: olha, você crê na evolução, você tem que ter tanta fé para crer na evolução, né, que o ser humano foi sendo formado, né, de uma única célula e foi se multiplicando ali, foi dando essa perfeição que somos nós hoje. Olha, você tem que ter tanta fé para isso que você tem que crer que vai passar um furacão em cima de um ferro velho e
a hora que esse furacão passar, automaticamente vai se juntar ali um Boeing 747 perfeito, pronto para voar. Porque você crê que realmente, no Big Bang, tudo se explodiu e nós temos hoje esse mundo perfeito para nossas condições, né? A atmosfera, o alimento, ali as plantas que crescem, aquela perfeição toda, né? Aqui, o reino animal ali, é tudo tão perfeito que você tem que ter muita fé, José, para você crer que não foi o arquiteto que fez isso. E aqui a nossa lição central deixa bem claro, Gustavo, a única maneira, o único meio que nós temos de salvação é por intermédio da fé. E Deus, graças a Deus, nos deixou meios para nós acreditarmos e termos fé que Ele existe, que Ele tem um mundo preparado para cada um de nós e também que Ele nos restaurará o universo para que nós possamos voltar a viver aquela vida que Ele prescreveu, aquela vida que Ele queria que Adão e Eva vivessem. Então, graças a Deus, nós temos essa percepção de tamanha fé, que acreditamos que o nosso Deus, muito em breve, virá nos buscar. Amém, Josué. E eu fiquei pensando nessa citação aqui da parte de baixo da lição de domingo, e ela diz assim, olha, seria uma impossibilidade lógica estarmos presentes em nossa própria criação. Então, se você existe, você não pode estar presente na sua própria criação. Isso é ilógico, né? Não é possível isso. Então, isso, você crê na sua criação, que você veio de Deus Criador, que te ama, que te projetou, todo carinho e amor, você tem que ter fé para isso. E, de fato, sem fé, como diz lá Hebreus 11:6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, assim, Deus se agrada que você tenha fé. De certa forma, eu acredito que não há como comprovar o relato bíblico, né, cientificamente, de repente com provas científicas e por aí vai, muito menos o darwinismo ou, enfim, qualquer outra linha evolutiva, mas não há, porque Deus não se preocupou com isso, porque Ele quer que você tenha fé. Ele quer que você tenha fé e você desenvolva essa fé nele, que Ele é o seu Criador e que a capacidade dele, tanto de te criar, de te sustentar e de te salvar do seu próprio pecado, vem tudo dele. Gustavo, eu estava lendo um comentário sobre quando Deus decidiu criar o ser humano, né? Deus decidiu criá-lo à sua imagem e semelhança. Isso revoltou inimigos, Satanás. Na reunião que eles tiveram lá no céu, revoltou. Como o nosso Deus fez uma reunião, não me chamou e ainda vai criar alguém à sua imagem e semelhança. Fico analisando, que fantástico, Gustavo. Nós temos em nosso DNA, né? Nós temos em nosso DNA a imagem e semelhança do nosso Deus. Nós somos dotados de inteligência. Nós somos dotados de capacidade de escolhas. Nós somos dotados de livre-arbítrio. Nós somos dotados de capacidade de pregação, de levar a mensagem do Evangelho de Cristo. Isso Deus nos proporcionou. É engraçado que nenhuma outra criatura tem essa capacidade, a não ser os seres humanos, né? Então, isso é um privilégio. Eu tenho isso como um privilégio para nós, seres humanos, sermos dotados dessa capacidade que Deus nos concedeu. Deus nos concedeu isso. E isso é maravilhoso, né? Mas o que aconteceu? Mais uma pergunta que eu falo, o que aconteceu que o nosso mundo está nessa situação? Aí eu vejo outra capacidade que nós temos da missão que Deus nos deixou, Gustavo, de levar esse conhecimento da palavra que nós temos a outras pessoas que ainda não têm esse mesmo conhecimento, esse mesmo raciocínio de que existe um Deus criador, um Deus mantenedor de todas as coisas, um Deus que nos criou, um Deus que virá e irá exterminar o mal de todas as formas. E nós viveremos no Éden, restaurado, como Ele programou. Essa é a verdadeira, assim, aquela esperança que nós temos e a esperança que nos move também. É saber que o nosso Deus vai colocar um fim nisso tudo, e nós retornaremos
ao Éden, mas só que restaurado. Eu vi um comentário de um teólogo uma vez dizendo que tudo que a gente perdeu em Gênesis 1 e 2, Josué, Deus devolve para nós em Apocalipse 21 e 22. Você pode reparar na sua Bíblia aí. Tudo que nós, até Gênesis 1 e 2 não há pecado na Bíblia, né? Então, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, como nós estamos relatando aqui para você. E em Apocalipse 21 e 22, tudo isso é restaurado, né? A restauração das coisas é o que nós almejamos, como Josué bem colocou. Né? A criação foi tão bonita, do homem, da mulher, né? Foi feito da costela de Adão, né? Mostrou, olha, sua companheira é ao seu lado, não está ninguém acima, ninguém abaixo. Aquele cuidado, Deus é um Deus detalhista, Deus amoroso. E ele falou, olha, vocês vão estar no jardim, mas eu já provi para vocês tudo o que vocês precisam. O ambiente é perfeito, as criaturas aí, os animais, as plantas, tudo é perfeito. E vocês não se preocupem com nada. Eu sou o seu provedor. Então, vocês apenas vão se alegrar e viver na minha comunhão. Olha só que privilégio. Então, o cuidado de Deus e o privilégio, como você bem colocou, Josué, de ser imagem do Criador, eu faço questão de ler aqui, ó, verso 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia! Deus nos fez a imagem dele. Então, como Josué bem colocou, nós temos hoje predicados, né? Raciocínio. Hoje você vê aí grandes artistas plásticos aí fazendo uma pintura linda, as pessoas compondo uma melodia linda aí para louvar o nome do Senhor, cantando, pregando, podendo ter essa alegria de ter realmente usar daquilo que Deus deu para ele, os dons, né? Os talentos. E muitas vezes as pessoas não se valorizam. As pessoas falam, olha, eu não valho nada. Não tem, ou então fala para outra pessoa, né, Jesus, você não tem valor, você não vale nada, você não... Olha, gente, as pessoas, nós somos a imagem de Deus. Nós temos muito valor. Muito valor. Tanto que custou tão caro a nossa salvação, que custou o que o céu tinha de melhor para dar, que é a pessoa de Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Então, o nosso valor ele é incalculável para o nosso Deus, devido ao seu amor por nós. E nós já entramos aqui na lição de terça-feira, né? Deus e a humanidade juntos. Olha, Deus foi lá e outorgou ao homem um privilégio. Falou, olha, Deus os abençoou. Aqui tem uma benção, coisa mais linda. Ele lhes disse, verso 28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai os seus peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E o verso 29 diz assim, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as árvores que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que é de semente, e isso vos será para mantimento. Deus resolveu tudo, Josué. Eles não tinham preocupação com o carnê de IPTU, eles não tinham preocupação com o aluguel vencendo, eles não tinham preocupação com poderio, com política, com epidemia, com pandemias, eles não tinham preocupação com... Tudo era perfeito, Josué. Deus, ele é um Deus que ele vai além. Muitas vezes a gente tem até um hino sobre isso, né? O sonho de Deus é maior que o seu. Aqui, Deus sonhou para Adão e Eva uma coisa tão perfeita que a gente olha e a gente fala, nossa, mas é tudo que nós sonhamos e até muito mais. Como que deu errado isso aqui? Como que houve algo errado no meio disso aqui? Eu analisei aqui um ponto que você leu na Bíblia aí, sobre que Deus abençoou Adão e Eva. A bênção é muito importante. A bênção, ela significa que nós somos dependentes do nosso Criador. Deus, ele dotou o jardim de todos os meios para que Adão e Eva pudessem viver uma vida plena, né? Mas também ele deu para eles, designou para eles tarefas também, né? Que eles tinham que cuidar de todos os animais, cuidar do jardim, né? Mas, o que isso traz para nós também? Nós temos também que ter cuidado. Tem muita gente que, falando sobre o meio ambiente, será que nós temos que nos cuidar do meio ambiente? Também devemos cuidar. Porque Deus dotou o mundo de todas as formas de plantações, de animais. E isso tudo, nós, como cidadãos do reino, temos o dever também de cuidar desses detalhes da terra. Isso foi uma ordem divina,
uma ordem divina. Nós temos que ser dotados de cuidar, nós temos o dever do cuidar da criação de Deus. E quando nós lemos sobre a criação do homem e da mulher, nós podemos ver, antes do pecado, elementos do tipo de relacionamento de Deus, que Deus tinha com Adão e Eva. Deus todos os dias vinha, na viração do dia, para conversar, para ter um relacionamento com Adão e Eva. Que privilégio eles tinham de conversar com Deus face a face. Mas o que aconteceu? Hoje nós não podemos ver a Deus, a Jesus face a face. Face a face, não. Será que nós, Gustavo, conseguimos ter uma relação de uma comunhão com Deus como existia lá no Éden? Será que nós temos condições? Eu respondo que talvez não face a face, mas o sonho de Deus é que o nosso relacionamento com Ele seja todos os dias, todos os momentos, um relacionamento de dependência, porque quando nós vamos ao nosso Deus todos os dias, sabe o que significa, Gustavo? Eu dependo do meu Deus. Eu dependo do meu Deus. Por isso que eu tenho que ir a Ele de manhã, meio-dia e à noite, ou pedir ou agradecer, porque nós somos seres criados dependentes do nosso Deus e do nosso Pai. Muito mais ainda, Gustavo, depois do pecado. Hoje nós somos dependentes, porque é Deus que nos direciona para conseguir, para vencer as provações que o pecado nos trouxe. Os pecados, os sofrimentos, as angústias, porque quando nós adoramos ao nosso Deus em amor, em oração, lendo a Tua Palavra, nós acreditamos e dizendo para Deus, Deus, eu confio em Ti, Você é meu Pai, Você é meu Criador, Você é meu Redentor, eu dependo de Ti para tudo. Isso é um grande reconhecimento, isso é um relacionamento íntimo com Deus. Quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, isso significa que nós temos uma dependência total do nosso Deus. E isso aí, quando eu sempre fico, isso aí nos traz paz, Gustavo. Nos traz paz. Por quê? Porque quando nós dependemos de alguém que nos provê de tudo para a nossa sobrevivência, isso nos traz paz. Porque para que eu ficar preocupado, a Bíblia é muito clara, preocupado com o dia de manhã, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, nós temos um Deus que nos proporciona tudo aquilo para a nossa sobrevivência. Mas aí você pode até perguntar, mas eu não consegui um carro, não estou rico. Meus queridos, Deus sabe das coisas, Ele vai te dar aquilo que você é necessário para cada um dos seus filhos. Ele conhece o hoje, conhece o ontem e conhece o futuro. Entregue nas mãos de Deus sua vida, que com certeza Ele fará o melhor para você. E fica aí a dica, né? Como está a sua comunhão? Aí você que está em casa. Como está o seu relacionamento com Deus? É na viração do dia? É na madrugada? É de manhã à tarde? Enfim, o importante é você ter esse relacionamento com Deus, né? Lá no Éden, esse era um privilégio. Era um privilégio. Então, era sagrado. Todos os dias ele tinha um momento de Adão e Eva com Deus. E hoje, como o Josué bem colocou aqui, nós também podemos ter nosso momento a sós com Deus, diariamente, de uma maneira específica, com horário, ali, regrado, aquela coisa certa. Porque para Deus, nosso Deus é um Deus organizado. Você tem que ter horário para as coisas certinho, para Ele também, com certeza. E a questão de estar face a face com Deus, Josué, eu faço aqui uma citação de Atos dos Apóstolos. O livro Atos dos Apóstolos diz assim, que os apóstolos, eles tinham um contato direto com Jesus, que é Deus. Então, eles tinham ali um relacionamento tete a tete com o próprio Deus. Mas no livro Atos dos Apóstolos, a irmã White diz claramente que quando, né, Jesus subiu, desceu o Espírito Santo, né, halos, alguém exatamente igual, outro consolador igual como ele, igual como Jesus, e que os apóstolos em nenhum momento se sentiram sozinhos. Ali a irmã White fala claramente, Josué, que eles se sentiam até mais alentados por Deus do que quando estavam com a própria pessoa de Jesus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, assim, o relacionamento que os apóstolos tinham com Jesus e era maravilhoso, mas com o Espírito Santo eles se sentiram até mais forte na sua fé. Então, hoje nós também podemos ter um relacionamento com Deus, com Jesus, através do Deus Espírito Santo,
E podemos também se sentir acalentados, se sentir confortados, né? Se sentir dependentes e ter a tranquilidade que o Josué colocou aqui para nós, saber que tudo está na mão dele, tudo é dele. A sua casa, os seus afazeres, as suas dívidas, os seus compromissos, tudo está sobre o controle de Deus, então não há com que se preocupar. Aqui, no Éden, não havia com que se preocupar, porque Deus era o dono da situação e ele falou, olha, fiquem tranquilos, a situação não vai mudar. A única coisa que, já entrando já na questão junto à árvore, né, nossa lição de quarta-feira, tópico, só tem um detalhe. Olha, verso 16 de Gênesis 2 diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Morrerás. A primeira mentira que o inimigo contou para o homem é que o ser humano é imortal, que ele não morre, né? Mas Deus foi enfático aqui, certamente morrerás. E Adão e Eva morreu. É ou não é? Engraçado, Josué, há uns tempos atrás aqui teve um sermão do pastor Flávio, e ele citou, de certa forma, sobre isso, né? Que lá só tinha uma ordenança. De certa forma parece até fácil, né, José? Faz ali um muro em volta, constrói ali uma cerca dessa árvore aqui, muda para o outro lado do jardim, vai para longe, que não vai ter perigo. Infelizmente, eles caíram. Hoje, nós temos, já contemporizando, nós temos uma situação mais agravada do pecado. Né? Uma situação mais complexa, porque hoje não é mais uma árvore a tentação. Hoje o inimigo promoveu tentação aí em ramificações aí praticamente em tudo. Então, hoje, nós temos uma dificuldade maior, os nossos desafios diários, como servo de Deus, mas junto à árvore. Onde que foi ali, Josué? Onde que foi o gap, aquele espaço que deu que o inimigo conseguiu entrar ali e estragar o que estava perfeito? A lição nos mostra quanto o inimigo é sagaz, né? Ele não entrou de sola em Eva, porque Eva já tinha ouvido de Deus o que era e o que não era para fazer. O inimigo ele entrou suave, entrou numa conversa, né, para que ele pudesse envolver a Eva, porque ali era um teste de fidelidade, um teste de amor, né, para com o pai. E o casal ele foi desafiado a responder de maneira positiva ou negativa. Interessante, Gustavo, que essa lição nos ensinou também uma coisa. Eva, ela foi enganada. Adão não. Adão não foi enganado. Adão, ele pecou deliberadamente. Ele pecou, ele sabia das consequências, sabia que Eva tinha pecado, sabia tudo certinho, né? E mesmo assim pecou. Mesmo assim pecou. A partir da decisão de Adão, uma coisa muito importante que eu aprendi nessa lição, a partir da decisão de Adão é que o mundo passou a ser o caos. Porque o mundo passou. Porque ali, quando Adão pecou deliberadamente, sabendo de todas as consequências, ali começou a degradação do ser humano. Todas as coisas, vêm antes desse capítulo, abriram o caminho para esse clímax. O futuro da humanidade estava centrado nessa proibição. Quer dizer, aquilo, o sim ou não de comer ou não do fruto, o futuro de toda a nossa humanidade estava centrado ali. Tanto é que eu creio, Gustavo, que quando Adão e Eva estavam ali, né, a Eva comeu do fruto e estava conversando com Adão, a situação dos anjos, como é que eles ficavam, né? Será? O que vai acontecer? Porque eles sabiam que no dia que eles comessem, eles iam morrer. Que apreensão aquilo tudo, porque ali seria decidido toda o caos da humanidade. Por isso, que é uma resposta a primeira resposta que nós temos, o que aconteceu? Aconteceu a entrada do pecado a partir daquele momento, que o inimigo convenceu a Eva de comer do fruto, e ali passou, por um só homem veio o pecado e passou para todos da humanidade. Mas a lição também nos traz esperança, Gustavo. Esperança, porque por Adão entrou o pecado, mas a lição nos traz a esperança, que também por um homem nos veio a salvação e a redenção.
Isso é fantástico. A lição também nos leva a esse tópico de, assim como entrou o pecado, mas também vem a salvação por aí, vem a redenção, vem a restauração, que é o tópico, o ápice da nossa lição. Eu faço questão de ler aqui, Josué, para você o verso, Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, foi como Josué colocou aqui, foi pelo pecado de Adão, né? O engraçado, Josué, como que o pecado ele transforma a pessoa. Ele transforma a pessoa. Você vê Adão, você fala, bom, vamos aqui racionalizar a decisão de Adão. Adão, ele amou tanto Eva, amou tanto aquela mulher, que ele falou, não, Deus não é capaz de me fazer outra mulher como essa, eu quero essa aqui, e eu sei que ela errou, e como Josué bem colocou, ela foi enganada, mas eu vou errar com ela, porque eu quero errar, porque eu quero sofrer com ela as consequências, porque eu não me vejo mais sem ela. Então, Adão, vamos dizer assim, ele teve ali um amor tão grande por Eva, que ele quis ali pecar contra Deus de maneira deliberada, para que ele sofresse com Eva as consequências, porque não se via mais sem ela. Vamos dizer assim, que lindo, né? Ó, que amor bonito. Mas é interessante como que o pecado de Adão já começou a transformá-lo. É interessante isso, porque logo em seguida, se você continuar lendo o relato, quando ali Deus chega e pergunta onde estás, né? E eles falam todo aquele relato, você já conhece. Olha, eu estava nu e me escondi e tal, e assim vai. Interessante que quando o Adão amava a Eva demais, mas na hora de falar, o que foi que você fez, Adão? Ele falou, ó, a esposa que o Senhor me deu, ela me deu o fruto. Já jogou para Eva, mas não isso amava. logo depois que ele pecou, você viu como já mudou? Já mudou. Já mudou totalmente. Agora, antes ele amava, comeu do fruto, né? Morria por amor ela. a Eva, morria pela Eva, e depois que entrou o pecado, você viu que ele já culpou a Eva. Quer dizer, falou, ó, a culpa é dela, foi ela que fez isso. Como a característica do homem sem Deus, ele muda, o caráter dele muda sem Deus. Portanto, nosso relacionamento com Deus pode ser eficaz e duradouro apenas se escolhermos livremente aceitar a sua vontade, que é o melhor para nós. Rejeitá-la é, em essência, declarar independência dele. Quer dizer, nosso relacionamento com Deus tem que ser voluntária. A partir do momento que a gente rejeita o nosso Deus como criador do universo, como mantenedor, como nosso Deus, como nosso Pai, o que a gente está dizendo? Eu não preciso de Deus. Eu consigo sobreviver sozinho. Eu consigo me manter sozinho. Aí eu fico analisando, como isso? Será que eu consigo me manter sozinho? Não, eu não consigo. Eu dependo de Deus. Eu dependo, e todas as coisas nós dependemos de Deus, né? Indica que acreditamos que não precisamos dele. Essa escolha resulta no conhecimento do mal, que leva à alienação, solidão, frustração e morte. Quando nós escolhemos não aceitar o nosso Deus como nosso guia principal, como o nosso mantenedor, né? Nós estamos deixando de lado tudo aquilo que ele nos outorga e também deixando de lado a esperança de termos uma vida perfeita. É interessante notar que o rompimento ali com Deus já começou a provocar uma degradação do ser humano. E no relato que está na lição, mas até então, Deus chega para conversar com Adão e Eva, e há toda aquela conversa que você conhece no relato, mas já em Caim, no filho deles, quando Deus vai conversar com Caim, ele fala, olha, o que eu tenho com meu irmão? Por acaso eu sou o cuidador dele? O ser humano já piorou, Josué. O ser humano já está pior. O ser humano já está blasfemando contra Deus, já está falando, olha, não tem nada a ver com isso. Já está sendo... não teve nem educação com o próprio Deus ali. O próprio Deus foi falar com ele e falou, não tem nada a ver com isso, não sou o cuidador do meu irmão. Então, naturalmente, o ser humano ele vai se degradando com o passar do tempo. Quanto mais pecado tem, mais há degradação da natureza humana. E esse rompimento, né, esse rompimento do relacionamento com Deus, que nós, seres humanos, perdemos no Éden, né, ele, como o Josué bem colocou, ele vai te dar tristeza,
solidão, sofrimento, mas é algo que só pode ser feito por você. E cuidado com a idolatria, né? Muitas vezes, eu já vi pessoas que receberam estudo bíblico e elas falaram, olha, a minha esposa não aceitou, então eu concordo com você, mas a minha esposa não aceitou, então se ela não vai, eu também não vou, então vamos todo mundo se perder aqui, mas eu não vou sem ela para a tua igreja. Eu já ouvi isso, Josué. Já ouvi esse relato. Então, assim, Deus já falou, né? Aquele que não rejeitar pai e mãe por mim não é digno de mim. Ali, Adão podia ter falado, olha, te amo muito, Eva, mas eu amo mais ao meu Criador. Né? E hoje nós podemos também ter um ídolo em casa, né? Um filho, um cônjuge, um familiar, que de repente ele está sendo a base da tua fé, e se ele falhar, você falha junto com ele. Não pode ser assim. Né? A salvação ela é individual, ela é indivisível, você não pode repartir um pouquinho da sua salvação ali com o teu filho, ou com a tua mulher, ou com o teu familiar, com o seu pai, com a sua mãe. Não pode, é individual, não há. E o seu relacionamento também é individual. Você pode sim e deve ter um momento de culto familiar, nossa, e como deve, mas o teu relacionamento individual com Deus é de suma importância. O teu momento especial, até antes com a sua família, é de suma importância. Né? Aqui, já no finalzinho da lição, né, nós precisamos agora encerrar, então eu já vou fazer minha consideração final aqui, o Josué também já vai preparando a dele ali. Nós vemos um momento que eles tiveram, né, o rompimento do relacionamento. Eles tinham tudo. E, de repente, por uma falta de um relacionamento maior, até entre eles ali, porque Eva se afastou, tudo se perdeu. Hoje, nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, e nós temos o privilégio de termos a total liberdade e o livre-arbítrio de falar, eu quero acordar e buscar o meu Deus e ter relacionamento com Ele, diariamente. E isso é uma questão de vida ou morte eterna, porque o relacionamento com Deus, através da oração e estudo da sua palavra, é o que te mantém vivo na fé. Então, irmãos, vamos estudar essa lição, ela vai ser fantástica, e nós vamos crescer muito espiritualmente com ela. Um tópico bastante importante também para finalizar, é que Deus, Ele sempre vai atrás do pecador. Quando Adão e Eva pecou e se escondeu, o que Deus perguntou? Adão, onde estás? Quer dizer, você vê aí a misericórdia de Deus. Deus sabia onde Adão e Eva estavam, mas Ele buscou um relacionamento, uma aproximação. Onde você está? O que você fez? Deus, de maneira alguma, condenou eles. Brigou, xingou, não. Deus é um Deus misericordioso, amorável, perfeito. E tudo que Ele faz é para redimir, é para aproximar. Meus queridos, nós estamos vivendo neste mundo, Gustavo, terrível. A gente está vivendo um caos pandêmico, né? Deus, com essa lição, Ele quer nos chamar. Ele está chamando pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Ele está chamando a cada um para que volte a Ele. Porque o que Ele quer para nós é o que Ele queria para Adão e Eva. Né? Esse é o grande sonho de Deus. Deus não desistiu. O Éden está lá preservado para nós, os seres humanos. Nós fomos criados, Gustavo, o mundo foi criado para povoar o céu. O céu novamente. E Jesus, com certeza, isso acontecerá. Porque Ele disse que vai voltar e vai buscar os seus redimidos, né, para que eles vivam uma vida uma vida eterna. E nunca mais haverá choro, nem pranto, nem clamor, nem morte. É isso que eu quero para a minha vida, e é isso que eu quero para a vida de cada um de vocês que estão nos assistindo nesse momento. Que a graça do nosso Senhor Deus esteja com todos, e que nós possamos entregar cada dia o nosso coração, para que possamos, muito em breve, viver no Éden restaurado. Vamos orar então, Gustavo? Por favor, ore, pode orar para a gente. Nós te agradecemos, bom Deus, porque
tudo, Pai, que nós perdemos ali no Éden, em Gênesis 1 e 2, o Senhor, Pai, nos devolve, e lá em Apocalipse 21 e 22. Obrigado, Senhor, pelo resgate. Obrigado, Senhor, custou o que o Senhor tinha de melhor no céu, Pai, que é o Teu Filho amado. Mas obrigado por ter nos resgatado, Pai, do nosso erro, do nosso pecado. Bondoso Deus, abençoa, Pai, neste momento, cada um dos Teus filhos que estão agora nos assistindo lá no seu lar, no seu trabalho, na sua casa, nos seus afazeres. Não sabemos, Pai, mas ser com cada um dos nossos queridos irmãos que estão nos assistindo agora. Que pela Tua graça, Senhor, o Senhor também esteja lá com o lar da irmã Vanilze, do irmão Mesquita, e que o seu toque de cura seja sobre ele, e que ele seja recobrado, Pai, da sua saúde 100%. E não só ele, mas também, Pai, cada irmão nosso, querido, que está sofrendo neste momento com essa pandemia, Senhor. Abençoa, Senhor, realmente a nossa igreja. Abençoa o nosso lar. E nos dá um relacionamento cada dia maior e mais íntimo com o Senhor diariamente. Nós pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém.